é com grande satisfação que inicio nossa segunda aula. A aula de hoje é sobre a importância da linguagem formal e da escrita acadêmica, com ênfase nas dificuldades. Eu vou dizer assim, com ênfase nas melhorias na ortografia e na parte gramatical. Meu nome é Érica Lamar Gomes Alves Gregório. Eu sou pós-doutoranda em Ciência da Educação pelo Centro Internacional de Pesquisa Integralize. E essa é mais uma aula que faz parte do programa de pós-doutorado do Centro de Pesquisa Integralize. Estou sob a orientação do professor Dr. Rafael Ferreira. Quero perguntar a vocês aqui. Quantas e quantas vezes nós tivemos algum artigo, alguma frase, alguma oração, algum texto rejeitado pela questão da gramática? Veja bem. Alguns comentários negativos nos deixam para baixo. Por quê? Porque nossa qualidade de escrita não está legal. Nós, enquanto pesquisadores, publicadores, escritores, precisamos ter uma qualidade de excelência na escrita. Na escrita, na coerência, na coesão, na qualidade, na concordância. E isso é importantíssimo. Não precisa ter vergonha. Eu vou perguntar aqui. Levanta a mão quem já escreveu o texto errado, uma dissertação com bastante erros ortográficos, erros gramaticais. Sim, claro, não precisa ter vergonha. Só que a partir de hoje, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos buscar meios, nós iremos buscar estratégias, metodologias, métodos, inteligências artificiais, ferramentas atuais que nos ajudem a corrigir algumas palavras, alguns conectivos na coerência, na coesão, na ortografia. E isso é importantíssimo para nossos textos acadêmicos. Eu quero que todos aqui saibam que dominar a linguagem formal não é um luxo. A gente não pode dizer que é algo luxuoso dominar a gramática, a escrita. Não, isso é essencial e é necessário, pois nós, acadêmicos, escritores, publicadores, precisamos escrever com excelência, correto, firme, coerente, sem nenhum erro ortográfico e gramatical. Isso empobrece nossos artigos, a nossa escrita. E muitas vezes não somos aceitos, porque nossos textos estão horríveis gramaticalmente. Não estou falando só de pesquisa. Pesquisa é fundamental, mas a escrita é essencial. Então, com a série de aulas que nós iremos publicar e com a aula de hoje, eu trago ferramentas, eu trago utensílios, eu trago métodos e ajudas para que nós possamos escrever de forma correta, coerente, com coesão, com gramaticalmente correto, estruturalmente correto, como deve ser uma publicação de um artigo e de qualquer texto acadêmico. Olha só, eu quero que todos entendamos que a linguagem formal, a que nós escrevemos nossos artigos, nossos textos acadêmicos, ela não é frescura. Ela é apenas requisito, porque senão eles não serão aceitos nos periódicos. E que até ideias excelentes podem ser rejeitadas se for escrito de forma inadequada. Veja o gráfico que eu trago para vocês do lado esquerdo. O gráfico mostra que 68% de artigos rejeitados são artigos que têm problemas na linguagem. Não necessariamente o conteúdo da pesquisa. Muito embora a pesquisa está de excelência, mas a escrita, a coerência, a coesão não está adequada. O que isso significa? O que isso traz para a gente? Nos traz a dizer, e lembrar e pensar que uma pesquisa brilhante, ela pode ser sim rejeitada. Simplesmente porque não comunicamos bem de forma formal. A ortografia, a gramática está errada. A concordância está, como a gente diz no popular, está desmantelada, está desorganizada, desordenada. Hoje nós vamos trabalhar juntos para que isso não aconteça mais, nem comigo, nem com vocês, nem com ninguém. Entendamos que a pesquisa e a escrita têm que andar junto, lado a lado, é fundamental. A nossa jornada será dividida em alguns slides para mostrar passo a passo como será importante. E eu espero que nós possamos entender a problemática da nossa situação. E entender que isso é comum, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, que na prática nós poderemos aplicar imediatamente em nossos textos com excelência, gramaticalmente e correto na escrita e com pesquisa de excelência. Esse será o nosso ponto-chave, a escrita e a pesquisa. Isso nos trará trabalhos de excelência. E é com isso que nós trabalharemos em nossa aula hoje. Vejam só. Já entendemos a importância do tema, certo? Vamos observar o seguinte. Eu quero que agora nós possamos entender a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Muitos de nós podemos pensar o seguinte: mas professora, eu sei escrever bem. Sempre tirei boas notas em português. Eu sei. Eu acredito em você, pesquisador. Mas a escrita acadêmica, quando vê o seu trabalho, quando lê, ela não consegue entender. Mas a escrita acadêmica, ela também tem suas próprias regras. Não é só escrever quando você escrevia bem na escola. Observe o gráfico. Esse gráfico comparativo que eu trouxe para vocês. Observe, olhem para eles. Na linguagem informal, nós usamos contrações como não é, tá bom? Essas são as expressões coloquiais que jamais podem estar na tua estrutura acadêmica.
Isso é uma estrutura que a gente usa no dia a dia, como a gente diz, sentado na calçada. Isso jamais pode ser colocado em um texto que vai ser publicado nacionalmente e mundialmente no meio acadêmico. Jamais. Isso não é uma linguagem formal a ser usada. Nós precisamos de objetividade, de estruturas mais elaboradas. É um meio mais alto, mais culto, formal. Eu vou dar um exemplo bem prático. Imagine que nós estamos querendo dizer algo importante. Na linguagem formal, eu vou dizer assim. Isso é super importante e todo mundo precisa saber. Agora eu vou fazer de forma acadêmica. Vamos entender. Este aspecto revela-se fundamental para a compreensão do fenômeno investigado, constituindo um elemento essencial para futuras pesquisas na área. Percebe a diferença? Percebeu até o tom da fala, de como isso cai melhor? Como isso é mais formal, acadêmico? Se nós falássemos assim, até numa calçada, seria mal compreendido. A linguagem formal é uma linguagem a ser usada na calçada, no dia a dia. Não estou dizendo aqui, pesquisador, que a linguagem formal está errada. Nenhuma linguagem, nenhuma forma de linguagem, ela deve ser preconceituosa, nem deve ser discriminada. Não. Mas cada meio, cada ambiente tem que usar a linguagem adequada. Você tem que saber o que usar. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Quem aqui já escreveu um e-mail para um orientador e depois ficou com dúvida se ficou adequado ou não a linguagem, a escrita? Pense bem. Claro, eu entendo. Eu sei que você pensou. No seu coração você pensou, será que eu mandei realmente uma frase correta para o meu orientador? Isso é normal. Isso é normal. A transição entre registro é um processo que requer prática constante. A escrita formal, adequada a cada ambiente, é algo constante. É a prática. A linguagem formal, quanto mais se pratica, quanto mais se escreve, quanto mais se lê, mais se pratica, mais formal o seu texto fica. E é isso que eu quero trazer para nós. A linguagem formal, deixemos para a calçada, aquele momento de descontração, com a família, com os amigos. E na escrita, aqui que incorpore o escritor acadêmico, publicador, pesquisador. Aqui nós estamos tratando de linguagem formal, uma linguagem acadêmica e adequada ao nosso meio. Olha só, eu gostaria de ressaltar para vocês que ficasse bem nítido assim. E que ressaltasse bem. Quando nós pegamos um trabalho para ler, para corrigir, a primeira coisa que fica, a primeira impressão, não tem aquele ditado popular que a primeira impressão é que fica? Pronto. A ortografia, assim que nós pegamos um texto, que observamos erros pequenos da ortografia, isso fica marcado. Isso enfraquece, empobrece o texto. Pode ser uma pesquisa relevantíssima, uma pesquisa brilhante. Mas quando encontramos erros ortográficos, isso mostra o quão está fragilizado a escrita do pesquisador. Vamos observar um tema. Um tema assim que eu confesso que ainda me faz consultar dicionário algumas vezes. Por exemplo, as dificuldades ortográficas específicas da escrita acadêmica. Olha só, não precisa ter vergonha, pode pegar um dicionário. Muito embora eles estejam escondidos, guardados. Mas tem online também. Existem vários dicionários online que nos ajudam. Até os professores mais renomados, tenho certeza, eles pesquisam, eles buscam. É melhor pesquisar e buscar do que escrever errado. Observe aí no slide que eu trouxe para vocês. Alguns erros cruciais que nos chamam a atenção. A palavra ideia, que há muito tempo caiu o acento, assembleia, herói, o novo acordo ortográfico que não é tão novo. Isso é crucial, gente. Há muito tempo que foi mudado. Um pesquisador, uma pessoa, um publicador, uma escrita formal, acadêmica, não pode ter erros assim, grotescos. Linguiça, que caiu trema, e assim por diante, jamais ele pode conter no nosso texto acadêmico. Empobrece, enfraquece o nosso texto. Estamos aqui para mostrar que, mesmo com dificuldades ortográficas na escrita, tem ferramentas que possam nos auxiliar. Por isso que é importante, quando você escrever, você pedir para um colega escrever, ler as suas escritas, aliás. Porque quando o colega lê a sua escrita, o seu trabalho, ele consegue detectar algo que você não conseguiu ver. Isso é as correções por pares. Isso é importante. E para que o seu trabalho seja um trabalho aceito, antes de tudo, de qualquer pesquisa, ele tem que ser bem escrito, bem elaborado, com ortografia correta, gramaticalmente correto. Isso é essencial. Veja, observe o gráfico que eu trouxe para vocês. Aqui eu mostro para vocês as principais armadilhas ortográficas que encontramos em texto. Análise para analisar. Ele lidera um ranking gigantesco. Imagine, análise ou analise. Isso é uma regra de concordância. É um substantivo que é transformado em verbo, com acento ou sem acento. Então, às vezes, você quer escrever análise em vez de analise, esquece ou coloca o acento no lugar errado. Isso é um erro de ortoépia, silabada. Isso é imprescindível nos nossos trabalhos. Até a leitura, a semântica, quando lê, muda o sentido da frase, muda o sentido da oração, muda o sentido do trabalho. Então, tenhamos cuidado minucioso. Isso é um trabalho que requer, isso é para a sua vida, requer detalhamento, requer cuidado.
Acima de tudo, é como se estivéssemos catando tesouro. Palavra por palavra tem que ser revisada. É preciso que você consiga entender que a ortografia, a gramática, a concordância, ela é crucial no seu trabalho. Além da pesquisa, óbvio. É óbvio. Então, eu quero compartilhar alguns segredos para você. Eu sei que o problema não está só em não saber. Não vou dizer que não saber é normal. Não, isso não é normal para nós que somos professores, pesquisadores, acadêmicos. Mas aí nós precisamos verificar. Verificar onde é que está errado. Eu sempre digo aos meus orientandos assim, tá na dúvida? É sinal de inteligência. Quem tem dúvida é sinal de inteligência, não de ignorância e não de arrogância. Cuidemos e observemos cada detalhe do nosso trabalho. Quando tem dúvida, tire sua dúvida. Consulte sempre, pesquise, busque. Vá a fundo, não tenha preguiça. Um trabalho mal elaborado, mal escrito, ele não vai ser aceito. E você empenhou muito tempo pesquisando, buscando ideias, estratégias, relatos, dados, para ele ser enfraquecido, empobrecido com ortografia. Erros de silabada, de ortoépia. Isso é triste, isso entristece o trabalho acadêmico. E não é aceito. E não é isso que nós queremos. Nós iremos e queremos publicar trabalhos de excelência. Nós somos alunos, nós somos professores e estamos em constante aprendizado. E é isso que eu quero mostrar. Um porquê separado, um porquê junto. Isso é importante, temos que saber. Por mais que a gente fale qualquer porquê separado, porquê junto, mas quando a gente vai escrever, é outra coisa. É outra realidade. Eu tô com dúvida. Beleza, tá com dúvida? Vai buscar, tirar a dúvida. Existem várias ferramentas na internet. Nós estamos na era do século XXI, uma era digital. Eu não tenho dicionário. Tu tem um celular, tu tem dicionário. A qualquer momento na tua mão. Dicionário Volpe ou qualquer dicionário, qualquer aplicativo que possa ajudar a pesquisar e verificar se está correto. O que não pode, pesquisador, senhor publicador, é escrever um artigo assim. Ele não será aceito. E não é isso que você quer. Fazer uma pesquisa brilhante, relevante, importante no meio acadêmico, para ela ser barrada com a escrita. Coerência, coesão, concordância. Isso não pode acontecer e não vai acontecer. Estamos aqui para isso, para sanar e tentar organizar e tirar nossas dúvidas, para nos ajudar, claro. Veja bem, alguns ajustes gramaticais melhoram a clareza e evitam interpretações erradas do nosso texto. Uma gramática errada, uma concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal mal colocada, mal usada, que existem regras, isso muda totalmente o sentido, a semântica do seu texto. Por exemplo, o verbo preferir. Eu prefiro matemática do que português. Outra, prefere-se matemática do que português. Pessoal, o verbo preferir, ele não prefere nada. Ele prefere uma coisa a outra. Isso é regência, isso é regra. Isso precisa ser colocado com clareza. Prefere-se português a matemática. Isso é a escrita correta. Tem verbos, e muitos verbos, que a regência é diferente. E a regência, ela muda totalmente a semântica e o sentido. O examinador, o editor, assim que pega o seu texto, por mais relevante que a pesquisa seja, se a gramática estiver errada, se a ortografia, se a regência, uma concordância estiver errado, o seu texto vai ser rejeitado. E a credibilidade vai ser zero. Porque ele vai observar como um pesquisador, como uma pessoa que fez um trabalho com excelência, escreveu tão ruim, como a escrita foi péssima. Costumo dizer aos meus alunos, nas aulas de língua portuguesa, que preste atenção, porque a gramática ela vai te percorrer por vários ambientes acadêmicos, várias salas, várias portas acadêmicas, vai exigir a tua escrita e a fala correta. Então, que nós possamos escrever pesquisas relevantes, gramaticalmente corretas, ortografia correta. E isso é importante. Veja, observe o slide. Eu coloquei assim, os dados coletados demonstram. Deixa eu perguntar a você o verbo. Quem é que demonstra? Não são os dados? Por isso que eu grifei. Os dados aqui é o sujeito da oração. Então, o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Por isso que os dados demonstram. E o examinador, quando pega a tua oração, que ele lê, que está faltando a concordância do sujeito e o verbo, que isso é o básico da gramática, ele não vai corrigir com êxito. Ele não vai aceitar. Vai ser recusado. E o seu trabalho brilhante, uma pesquisa importantíssima no meio acadêmico, será rejeitado por um erro simples que poderia ser evitado se você tivesse lido com calma, com cautela, pedido a um colega para olhar alguns erros gramaticais ou usar algumas ferramentas que possam corrigir, que existem ferramentas para nos ajudar. Existe sim. Outra, eles têm estudado. O verbo ter sem estar com acento circunflexo. Assim que o examinador pega, ele bate o olho rápido. Um acento circunflexo faltando em eles têm. Ele vai dizer assim, que credibilidade esse publicador, esse professor acadêmico, esse mestrando, doutorando, ou qualquer que seja pós-graduação ou PhD, escreveu de uma forma gramática péssima. Isso não vai ser aceito. Então, cuidemos dos nossos textos
no trabalho, na pesquisa, na escrita, na concordância, na regência verbal e nominal. Eu sei que não é fácil, mas que possamos estudar um pouco mais, porque é um trabalho sério. O artigo científico, uma tese, uma dissertação, é algo seu, leva seu nome, leva a sua história, a sua vida, a sua trajetória. Tem que ser escrito com excelência. Por isso que estamos aqui, para trabalharmos em respeito a isso. Eu continuo iniciando lendo uma frase que eu coloquei aí de propósito. Veja bem. Análise de textos acadêmicos exemplares. Se eu tivesse escrito sem o acento, como seria lido? Analise. Em vez de análise de texto, um sujeito, eu ia escrever um verbo. Analise de texto. Então, olha, pessoal, aprimorar nossas escritas, buscar estratégias é importantíssimo para qualquer que seja a apresentação. Não só para escrever o artigo, mas para qualquer meio acadêmico. É importante usarmos estratégias. Fazer uma leitura ativa. Sim, analisando texto, exemplares acadêmicos. Por exemplo, existem muitos artigos já publicados. Artigos indexados em revistas importantíssimas. Existem vários artigos publicados na nossa revista da Integralize. Busque um artigo, qualquer artigo, leia e observe as letras, as linhas, as entrelinhas, as vírgulas, as concordâncias, como foi colocado, como foi organizada as orações, as conjunções, as preposições. Observe cada detalhe. Isso é importante. Isso enriquece para você. Observe. Eu sei que isso é um processo que tem muitas etapas. Você não pode ultrapassar nem queimar nenhuma etapa. Porque você quer escrever um artigo, você quer escrever uma produção com excelência. Você quer escrever algo que é aceito, que vai ter a carta de aceite e publicado num período que você escolheu. Eu costumo dizer aos meus orientandos que é importante reescrever, fazer o exercício da paráfrase, reformulando as orações, reformulando as citações, para que você possa ir pegando o jeito, a problemática, a organização. Isso comprovadamente é eficaz, porque ela aprimora a escrita acadêmica. Observe no gráfico a radar. Eu vou mostrar para vocês a eficácia de diferentes abordagens. Observe nela que revisão sistemática aparece 90% de eficácia. Sim, professora, eu estou vendo o texto. Mas o que isso significa? Bem, significa que você revisar o texto em camadas, focando em um aspecto por vez, sem ter pressa, com calma, com cautela. Você observa a estrutura geral. Depois você vai procurando a coesão entre os parágrafos, se eles estão conectados às ideias. Em seguida, você observa a gramática. E depois você vai adequando o vocábulo. Às vezes você vai escrever algo informal, porque fica no seu automático. Mas quando você vai observar, você vai ler novamente o seu artigo, você observa que aquilo poderia ser escrito de forma formalmente, impessoal, numa linguagem impessoal. Eu vou dar um testemunho. Quando eu termino de escrever qualquer texto, eu digo assim, eu descanso. Eu deixo aquele texto descansar. Eu escrevo e deixo descansar. Eu não escrevo e corrijo na mesma hora, não. Porque às vezes está no automático. Eu escrevo e descanso. Assim, eu demoro mais ou menos uns 2 dias para fazer novamente. Depois eu vou lá e faço as 4 leituras que eu digo. Primeiro eu vou para o conteúdo. Será que meu conteúdo tá legal? Beleza. Vou para a estrutura. A minha estrutura está organizada? Os tópicos como eu quero escrever? Aí eu vou observando. Na parte da gramática. E no final, eu fico em casa lendo em voz alta. Fico no meu lugar que eu gosto, de estudo, e vou ler o texto em voz alta, como se eu estivesse lendo para alguém. À medida que eu estou lendo para alguém, eu consigo buscar e encontrar erros. Não só a leitura silenciosa. Às vezes a leitura silenciosa, você lê na mente a palavra que nem está escrito. Então, quando você lê, isso eu dou um testemunho meu. Quando eu estou lendo os meus textos para alguém que não tem ninguém lá, geralmente eu estou lendo para a parede, eu consigo identificar os erros de ortografia, de concordância, de gramática. E aí eu vou corrigindo. Isso me ajuda muito. Essa parte dessa leitura que eu estou dizendo a você é uma leitura ativa. A leitura ativa, ela aparece com 85% de eficácia, até para estudar, para concurso, até para estudar para qualquer que seja o trabalho que você precisa fazer. Defender um TCC, defender uma monografia, defender uma tese, dissertação. Quando você lê para alguém, você está pronto, você está preparado para explicar, para expor. E você consegue encontrar os erros. Isso é o que eu faço de forma consciente. E meus textos saem organizados porque eu estou fazendo parte por parte. E eu indico para vocês. O que eu consigo fazer, que dá certo, eu trago para vocês. É criar o hábito, pessoal. Criar o hábito. Não existe, não, um texto modelo, não. Eu vou fazer isso aí, eu vou pegar esse texto modelo. Igual a gente encontra texto do Enem. Modelo de redação para o Enem. Não existe. Não existe um texto modelo
de artigo científico, porque cada área tem o seu. Cada pesquisador tem o seu estilo de pesquisa, de buscar mais autores para referenciar, para citar, para comentar sobre ele. Então, tem a sua marca e tem a sua área. É você expressando a sua ideia. Eu sei que é importante você consultar autores respeitados, mas é importante também deixar a sua marca. E a sua marca correta, ortografia, gramática, isso é importante. Isso fica marcado. O editor, quando pegar o seu trabalho, que vê, é o trabalho de professora fulano, professor fulano, ele escreve bem, vamos só observar e ler. É tanto que a leitura, eu garanto, que a leitura dele será uma leitura até mais leve. E isso é importante para nós. É claro que nós temos que entender que cada área tem a sua linguagem. Jurídica tem uma linguagem técnica só deles. Nós, do campo da educação, temos a nossa linguagem, as nossas escritas, os nossos autores, as nossas pesquisas, os nossos documentos oficiais. Então, cada área tem a sua. A saúde tem a deles e assim por diante. Cada um faz o seu artigo, a sua pesquisa, mas com o mesmo objetivo. Com uma pesquisa relevante, com a ortografia impecável, gramática impecável, a escrita impecável. Isso é importante. E ao final quando eu faço tudo isso, ainda peço a um colega ou dois para ler o meu trabalho. Esse feedback, essa correção entre pares, ela é fundamental, viu? Ela é muito importante. Porque o que você não vê, o seu colega vê. O seu colega enxerga, o seu colega consegue lhe ajudar. Porque ele não escreveu. É como você escreve para ver se alguém vai entender o que você escreveu. Quando essa pessoa entende a conexão, a concordância, a regência, se está certo, se está corrigido, ele encontra os erros. Ou então, ele vai dizer se está certo ou está errado. Isso é importante. Isso eu deixo claro para vocês que é o que eu faço no meu. São critérios que eu estabeleci que funciona. E eu faço até hoje. Não adianta só dar uma olhadinha por cima, não. Peça para olhar de verdade. Olha, eu queria que você olhasse a clareza, a coesão. Olha aí se o vocábulo está adequado. Se os meus vocábulos, se as minhas falas, se as minhas posições, se a minha ortografia, a gramática está adequada no meu artigo. Isso é importante. Eu garanto que isso vai te fazer com que você possa escrever um texto acadêmico aceitável e de excelência. Olha, nesse slide eu vou te mostrar algumas ferramentas que ajudam. Ela não te substitui e ela não pode te substituir. Não deixemos as máquinas nos substituir. Vamos aprender. Eu sei que muitas vezes passa alguma palavra errada, despercebida. Usemos para corrigir alguns erros, não para nos substituir. Não vamos perder a essência de escrever, de digitar, de nos comunicar, de pesquisar. Isso é importante. Elas, eu vou enfatizar, elas não são para substituir o conhecimento, nem das normas e nem da revisão humana. Isso é importante que você entenda. Eu sei que a gente vive na era... Ah, professora, mas a gente vive na era digital. Mas aí tu vai deixar, pesquisador, que a era digital te substitua? Jamais a era digital vai nos substituir. A pesquisa humana, corpo a corpo, aquela ida, aquela pesquisa, aquela coleta, é nossa. É nós que fazemos. E nós também temos que aprender com eles a aperfeiçoar a nossa escrita. Aí, se nós pudéssemos colocar só eles para fazer tudo, aí seria um desperdício de nosso tempo. Mas também não podemos desperdiçar as ferramentas tecnológicas disponíveis, porque elas nos ajudam muito, principalmente na nossa revisão textual. Não deixe uma ferramenta escrever teu texto. Deixe que a ferramenta te ajude a melhorar e aprimorar o teu texto, a corrigir gramática e não escrever por você. A gente não tem e não pode e não deve substituir o nosso conhecimento. Não deixemos que eles substituem os nossos pensamentos, a nossa escrita. Jamais. Observa o gráfico que eu mostrei a você. Existem algumas eficácias na diferença de tipo de ferramenta. Existem verificadores ortográficos tradicionais, que têm alta eficácia para erros básicos, mas veja também as limitações importantes que eu destaco aqui para vocês. Enquanto professora, eu vou ser bem honesta. Eu uso bastante o Grammarly há muito tempo. Mas assim, eu nunca aceito as correções cegamente dele, não. Sabe por quê? Eu não aceito. Porque essas ferramentas nunca vão compreender o meu contexto acadêmico, aonde eu vivo. O meu contexto acadêmico específico. Eles podem até sugerir que torne o meu texto menos preciso, Não, mas eu não vou aceitar. Por exemplo, essa ferramenta Grammarly, enfim, ela troca, por exemplo, utilizar por usar. Ela sugere muita troca. Utilizar por usar. Muitos textos eu já observei. Só que é um texto informal, tá, beleza. Eu vou usar métodos. Usar é algo mais informal. Agora, olha, eu vou utilizar método. Isso é acadêmico. Isso é uma linguagem formal. No meu artigo científico, eu quero usar utilizar, que ela é mais apropriado do que o que a ferramenta está dizendo para eu colocar usar. Cuidado que as ferramentas sugerem, muitas vezes, uma linguagem informal. Por isso que eu digo, cuidado. Tenhamos cuidado e cautela ao usar ferramentas. Tem o Microsoft Edge, tem a linguagem Tool.
e muitos outros aplicativos e ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar. Só que cuidado, eles são excelentes em português, eles detectam muito erros. Mas tenhamos cuidado, porque existem alguns falsos positivos, especialmente com tecnologias de áreas diferentes. Professora, mas aí, o que é que a senhora recomenda? Eu recomendo o seguinte, você escreveu, faça uma triagem, organize se realmente é aquilo que você precisa trocar. Use o seu senso crítico acadêmico de pesquisador. Será que aquela palavra realmente é uma palavra para um contexto formal? Ou ela está informal? Por isso que eu peço que você, quando escrever, peça para alguém humano ler o seu texto. Porque o humano, ele vai, principalmente um professor da área. Se for jurídica, advogado com advogado, professor com professor, na saúde com saúde, peça aquela pessoa que é do seu meio acadêmico para ler se o seu trabalho está realmente de forma formal, acadêmico. Eu acho melhor essa triagem humana, usando o nosso senso crítico, do que utilizar e confiar na inteligência artificial, em ferramentas superficiais. Só que, lembre-se, pode usar, ajudar, mas a decisão é sempre sua. E sempre uso o senso crítico em todas as suas decisões. É uma estratégia que às vezes eu uso, mas muitas vezes eu não concordo. Até brigo com eles. Como é que você vai dizer, eu vou usar minha ferramenta, eu usei a metodologia bibliográfica, eu vou usar? Gente, que baixo, que pobre, essa inteligência está muito pobre. Diga aí, utilizou-se ferramenta. É uma linguagem adequada. Cuidado. Existe o corretor do Word que pode te ajudar. E existem outros com linguagem manual, mecânico, que possa te ajudar. Mas cuidado, que eles também têm problemas. Por isso que eu disse, consulte o tradicional. Escreva, veja gramáticas, peça a um colega para lhe ajudar, para corrigir. A gramática, a ortografia da Acadêmica Brasileira de Letras, essa daí, meu filho, é perfeita. Não tem erro. Conjugação de verbo, eles estão corretíssimos. Eu sempre tenho fontes que eu posso pegar a mão confiável. A gramática Volpe e muitos outros que nós temos. Só que use sempre o senso crítico. Observe se realmente está certo, se é isso que você quer, se a conjugação está correta, que eles também podem errar. Leia, observe, peça a um colega para ler, para detectar os erros, que eles vão conseguir e vão te ajudar. Use. Eu não estou dizendo que você não vai usar. Use. Isso ajuda, facilita, mas não para substituir as suas palavras. Eu vou mostrar para vocês um texto que eu coloquei aqui. A pesquisa mostra que os alunos têm dificuldade em expressar-se na escrita acadêmica. Isso acontece devido a vários fatores, aonde podemos destacar falta de leitura. Professora, tá certo. Esse exemplo tá perfeito. Não tá. Observa aqui que eu até grifei. O que é que demonstra que os alunos têm dificuldade? Não é a pesquisa? A pesquisa com S e não com Z. Olha o detalhe. Pesquisa, quando a gente lê, a gente já vai automático, já vem no meu ouvido. Pesquisa com Z, pesquisa com S. Demonstram. Observe que aqui, ó, o T, com o acento que eu falei com vocês, o acento circunflexo. A pesquisa demonstra que os alunos têm dificuldade em expressar-se na escrita acadêmica. A acentuação da palavra acadêmica, que na antiga não tinha, quando a gente corrigiu o texto revisado, tem. Isso empobrece demais a tua pesquisa. Uma regência inadequada. Olha o aonde. Aonde é um pronome relativo que retoma lugar. Aqui não é lugar. Então não deveria ser usado. Isso é regra gramatical. Isso você deve saber. Isso é inaceitável num trabalho acadêmico. Isso é muito ruim para você. Olha como ficou. Dentre os quais retoma qualquer termo. É um pronome relativo que pode retomar os termos anteriores. O aonde não. O aonde só retoma lugar. E aqui não tem lugar. Então por isso que eu devo colocar não aonde, mas os quais. Dentre os quais podemos destacar a falta de leitura. Então quando o examinador, o editor, ele pega o seu trabalho e vê o aonde, que não tem nada a ver com a regência dos quais, ele vai dizer, isso aí não estudou nem o básico da gramática. Isso é fundamental. Essa revisão que ele faz, ele não vai procurar apenas erros ortográficos. Ele vai procurar e observar que a sua comunicação está falha, está pobre. O conteúdo está pobre, o trabalho ficou pobre. Cuidado, observe a correção completa do seu trabalho. Adeque sempre o registro linguístico. Sempre cuidado na concordância verbal, sempre. E sempre os conectivos. Essa parte do pronome relativo a onde, que jamais eu coloco, eu só coloco quando eu retomo lugar. Por exemplo, a casa onde vovô morou. Aqui eu uso onde, porque onde retoma a palavra casa. Agora, ele, que estuda aqui, não é ele onde estuda aqui. O onde eu não posso retornar ele. Ele que estuda aqui, ele quem estuda aqui, é outro conectivo. Então esse usar dos conectivos corretos, isso deixa rico. Isso mostra que você tem domínio da escrita, da gramática, da coesão, coerência, da linguagem formal. Isso é importante. Cuidado nos detalhes.
Sempre busque, peça alguém para te ajudar. Peça alguém para observar. Ó, veja bem, eu quero continuar dizendo que a revisão, eu sempre vou bater nessa tecla. Quando pesquisa, quando coloca, quando fundamenta, quando organiza, quando escreve. Para mim, a revisão final, bem planejada, ele é um detalhamento que não pode ser feito de última hora. Eu, enquanto orientadora, eu digo muito aos meus orientandos assim. E eu escuto até eles dizendo assim, professora, como eu posso melhorar a minha escrita? Como é que eu posso colocar uma escrita mais formal, mais prática, mais sistemática? E é exatamente o que eu quero explicar e dizer a vocês. É exatamente isso que eu venho dizendo, que eu venho colocando até agora no nossa aula de hoje. É a escrita detalhada. Olha, eu vou mostrar aqui na prática no gráfico. Observe esse gráfico. É um gráfico que mostra a eficácia percebida de diferentes práticas de revisão. Veja a revisão em camadas. A revisão em camadas, ela lidera 85% de eficácia. Sim, professor, eu estou vendo no meu gráfico. Mas o que isso significa no dia a dia da gente? Primeiramente de tudo, o planejamento. Reveze o seu tempo específico para revisar de texto. A revisão do texto. Não deixe, não. Nunca deixe de última hora para você revisar o texto. A minha sugestão, professora Érica Lamara, é que você dedique pelo menos 30% do seu tempo da sua escrita para revisão. Se você levar 10 horas para escrever um artigo, reserve 3 horas para você revisar. Só que você faz como eu disse. Como eu faço nos meus. Escreva. Pare. Deixe ele descansar, que a escrita está cansada. Deixe ele descansar. Deixe ela respirar. Daqui a 2 dias, você pega o trabalho e revise. A revisão por camada funciona com a primeira leitura estrutural geral. O texto faz sentido como um todo? O texto faz sentido? Eu estou entendendo? Beleza. Parte para a segunda camada. O texto, a minha segunda vez que eu li, essa leitura, ela é coesa? O que é uma leitura coesa? Tem ligação? Tem uma ligação, uma conexão? Tem ligação? Os tópicos? É um texto que tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo coeso, conectado? Aí a terceira leitura, que é onde eu chamo muita atenção. Principalmente porque eu tenho recebido bastante trabalhos com problemas gramaticais. Terceira leitura. Eu vou procurar erros. Eu vou ser a detectora de erros. Procure os erros gramaticais e ortográficos que você encontrará. E se não encontrar, ótimo. Parabéns. Você está na ideia e na linha correta. Quarta e última leitura é você ler em voz alta. Eu estou dizendo algo meu. É algo meu particular que funciona. Leia em voz alta. Fluido, como se estivesse lendo para o seu orientador. Que aí você vai observar a coesão, coerência, concordância. Eu garanto que você vai encontrar. Leia como se estivesse contando uma história para alguém. Algo inusitado. Como se estivesse querendo buscar a atenção daquele aluno, daquela criança que nunca viu aquele texto. Garanto para vocês que após isso, e uma revisão com algum colega, que se chama revisão por pares, isso é fundamental e crucial para um trabalho bem feito e bem aceito em qualquer revista. Um trabalho bem pesquisado, bem fundamentado, com todas essas camadas que eu dei de exemplo, que eu uso. Isso é importantíssimo. É um trabalho com certeza indexado em qualquer revista. Mas observe na estrutura. O seu trabalho tem que estar bem estruturado. Não só se atente à ortografia. Atente a tudo. Tenha atenção a tudo. Pesquisa e ortografia no geral. Olha, e não peça a um colega só para dar uma olhadinha, não. Peça a ele assim, bem específico. Olha, eu preciso de você. Eu quero que você seja uma pessoa crítica, um olhar de orientador crítico. Como se quisesse me reprovar. Procure aí erros. Leia procurando erros. E grife algum erro que você encontrar, eu preciso melhorar. Peça a ele para focar na gramática. Já que você já sabe que o trabalho está bem coeso, bem coerente, diga, foque na gramática, na ortografia, me ajude. Procure erros, por favor. Faça isso e veja como o seu trabalho vai enriquecer. Isso é uma ferramenta poderosa. E eu tenho usado e está dando certo. E deu certo e dá certo, tenho certeza. Que a leitura silenciosa, ela é uma leitura mais calada no sentido de você não observar os erros. Faça o teste. Leia em voz alta. Como se estiver falando com alguém, explicando para alguém. Aí depois você vem me dizer aqui, comentar a sua experiência. Se não foi grandiosa, foi valiosa. E eu digo para você que quanto mais você lê, quanto mais você mexe, quanto mais você lê, quanto mais você procura, você vai achar. Não se apavore, isso é normal. Isso é normal até você pegar a rotina, você pegar o estilo da leitura, da escrita, você vai identificar vários problemas. E isso vai ser importante, porque você vai acabar escrevendo sem tantos erros. Você vai observar como você vai crescer, que é o nosso ponto fundamental do nosso trabalho de hoje. Veja só. Eu quero dizer para vocês e trazer, nesse nosso último slide, alguns recursos, leituras e referências que eu recomendo. Mas antes de tudo, eu quero dizer a você assim,
que para você aprimorar e continuar na escrita acadêmica, apenas é hábito. Escrever bem, de qualidade, com excelência, é um hábito. É uma habilidade que você vai construindo com prática, técnicas, ajustes, lendo manuais da ABNT, buscando gramáticas, buscando os manuais de redação acadêmica, plataformas, ferramentas. Eu vou ser bem sincera, eles vão te ajudar, não te substituir. Fique sempre atualizado. Sempre observe citações, referências, orientações de seu orientador, dicas sobre linguagem, sobre estruturas textuais. Leiam artigos já indexados. Isso enriquece o seu vocabulário. Algumas plataformas online, eles são tesouros. Mas cuidado nos tesouros. Use sempre o senso crítico. Você, pesquisador, você é o escritor. Deixe a sua marca. O artigo científico não pode ser só um texto escrito por escrever. É sua marca. É o seu legado. É a sua contribuição para o meio acadêmico. Siga os passos. Pesquise, fundamente, leia, peça ajuda, debata, revise, busque os erros, tente encontrar erros. Que aí você fazendo isso, você vai procurar e você vai entender que a escrita com excelência, ela vem. Ela vai surgir e fluir. Isso vai acontecer, naturalmente. Siga os passos que eu falei sobre durante toda a nossa aula, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que contribui para o crescimento acadêmico. Essa aula 2, que faz parte do pós-doutorado da Integralize, ela veio para nos ajudar, para contribuir. Agradeço a todos, em especial o meu orientador, Dr. Rafael, que é crucial, importantíssimo. O Dr. Rafael é bem rigoroso e eu tenho crescido muito em relação a isso. Quando você pega um orientador, quando você pega uma pessoa que olhe, que observe, que lhe faça crescer, isso é importante. Esse crescimento é crucial. E olha, cada vez que você escrever, que você pesquisar, eu lhe garanto que é uma oportunidade de você crescer. E só vai melhorar quando você for usando técnicas para te ajudar a melhorar cada vez mais. E eu desejo sucesso para cada um de vocês e aguardo vocês na próxima aula também. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Aqui é um até logo da professora Érica Lamara.